Graças e paz a todos. Em particular, gostaria de saudar os irmãos da Igreja Batista Nacional aqui de Areia Branca, a quem nós nos dirigimos mais pessoalmente, por se tratar de uma sequência de pregações que já haviam sido iniciadas em nossa igreja de forma presencial. Então os irmãos já estão acompanhando desde o Salmo 1 e agora nós já estamos no Salmo 43. O Salmo 43 é um salmo curto, um salmo pequeno, que inclusive é alegado por alguns ser parte do Salmo 42. Como hoje nós temos um pouco mais de tempo, devido ao número pequeno de versos que nós vamos ter que explanar, eu gostaria então de aproveitar esse momento para fazer uma pequena ressalva a respeito do Salmo 42. Não sei se eu poderia dizer ressalva, mas de alguma forma acrescentar aquilo que eu falei no Salmo 42. Eu falei que haviam várias possibilidades a respeito da autoria dos salmos e que eu escolheria Davi para podermos então aprofundar o sentido daquilo que nós iríamos trazer como aplicação em relação ao salmo. Para poder explicar melhor as possibilidades, existe também a possibilidade dos filhos de Coré. Nós não sabemos muito bem quem é Coré, e por essa razão o Coré que está sendo tratado ali na escritura é um personagem indefinido, e dessa maneira eu prefiro então deixar o salmo de forma mais palpável a partir do momento que nós entregamos na mão de um personagem ou de alguém já conhecido, sem contar o risco que corremos de simplesmente conjecturarmos a respeito de personagens. Embora eu saiba que há uma divergência muito grande no sentido da autoria do salmo, eu resolvi então assumir Davi como autor, seguindo mais ou menos a linha do Charles Spurgeon. Outra coisa é a respeito da divisão do salmo. Muitos acreditam ser o Salmo 43 apenas um trecho do Salmo 42. Embora isso seja perfeitamente possível, eu também vou seguir o Charles Spurgeon no posicionamento de definirmos de forma separada esses dois salmos. Ainda que o autor tenha escrito posteriormente como um anexo, e sendo um anexo não precisaria então colocar título, mas não vou considerar que foi escrito junto, não vou considerar como sendo pelo menos uma peça única, porque não é assim que a nossa tradução, a nossa Bíblia trata. Eu sei que existem algumas versões, ou no caso existem algumas traduções, e também existem alguns manuscritos que colocam esses dois salmos como um salmo único. É importante salientar que isto é uma minoria, e não uma grande maioria. E aí a gente pode correr um grave risco. O risco de nós estarmos separando, ou melhor, de estarmos unindo aquilo que Deus quis separar. Então, salvo todos os problemas que trazem essas duas questões, tanto de autoria quanto de unificação ou separação dos salmos, resolvemos assumir essas duas posições. Primeiro, a autoria de Davi, mesmo sabendo ou supondo que ele escreveu para os filhos de Coré, provavelmente pessoas que estavam ali no templo e que adoravam a Deus e que estavam à frente, do louvor, da adoração no templo. E também estamos falando aqui de salmos divididos, pelo menos é isso que nós assumimos para nós, salmos separados, que mesmo tendo sido escritos de forma parecida, mesmo podendo ter sido escrito como uma espécie de anexo, mas mesmo assim assumindo que são salmos separados e não uma peça única. É assim que nós vamos manter o nosso posicionamento acerca do Salmo 43. Então vamos para a leitura do Salmo 43 e os seus 5 versos. Diz assim a palavra de Deus: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos.
Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Logo no verso 1, nós vemos o clamor do salmista para que Deus faça justiça. Quando nós olhamos para a nossa volta, a nossa sociedade, há um clamor de justiça nos nossos corações. E no caso do salmista, ele sabe que ninguém consegue julgar as ações da sua vida a partir daquilo que há no seu coração, a partir daquilo que ele intenciona. Somente Deus é capaz de compreender-nos e nos enxergar por dentro. Somente Deus consegue entender com clareza as intenções do nosso coração. Por essa razão, o julgamento de Deus é perfeitamente justo. E então o salmista clama para que Deus faça o seu julgamento, para que ele não esteja à mercê do julgamento dos outros, para que ele não esteja lançado, jogado à própria sorte, diante de julgamentos que, na verdade, serão injustos. O clamor do salmista é que Deus faça a sua justiça. Ele não está pedindo para não ser julgado. Ele não está pedindo para que aquilo que ele fez ou aquilo que ele tem sentido não seja colocado diante de um escrutínio, diante de alguém, diante de um julgamento. A verdade é que o salmista está pedindo por esse escrutínio, mas ele deseja que seja feito por alguém que realmente é justo e por alguém que realmente o conhece por dentro. Não é à toa aquilo que o salmista está pedindo aqui. Nosso coração clama por justiça. Nosso coração deseja a justiça. E muitas vezes somos injustiçados nesta terra. Somos trazidos às mãos de pessoas que nos julgam de forma incoerente, de forma errada. Mais do que isso, o salmista entende que no meio dos julgamentos errados que ele está sofrendo, ele tem alguém a quem ele pode recorrer. Ele tem um advogado a quem ele pode procurar. E então ele pede a esse advogado: pleiteia a minha causa. Ainda que sejam todos contra mim, ainda que seja uma nação inteira se levantando contra mim, pleiteia a minha causa. Se o Senhor estiver comigo, eu não preciso de mais ninguém. Se o Senhor estiver do meu lado, eu não vou necessitar de mais nada. O salmista entendia o valor, a importância de Deus no meio da causa, e então clama ao Senhor para que Ele faça justiça e para que Ele faça isso intervindo, assumindo a posição daquele que está advogando, pleiteando pela sua causa. Ainda mais, no verso 1, ainda do Salmo 43, ele diz: livra-me do homem fraudulento e injusto. Queridos, a fraude e a injustiça são companheiras alegres. Elas caminham juntas. É muito interessante a maneira com que nós conseguimos enxergar isso a partir do Salmo. Toda pessoa que costuma adular alguém não terá nenhum receio, nenhum medo de difamar alguém. É isso. A fraude e a injustiça caminham juntas. Como é complicado quando nós olhamos para as pessoas que estão de alguma forma nos bajulando, alguém que está sendo aparentemente receptivo a nós, e nós costumeiramente damos crédito, damos até damos certa corda, né, a essas pessoas. Gostamos da forma com que elas nos tratam, mas a Bíblia nos alerta a respeito disso. Se você encontrar uma pessoa que facilmente te elogia, que te sempre coloca muitos elogios, você deve desconfiar dessa pessoa, no sentido de que é possível que esta pessoa amanhã fale mal ou crie histórias a respeito de você. Por que razão? Porque a fraude e a injustiça andam sempre juntas. E Davi compreendia e estava sentindo isso na pele. Pessoas que antes estavam adulando, estavam enaltecendo, estavam colocando para cima, seja Davi ou outro salmista, né? Não importa, seja ele, Davi ou outro, era alguém que era enaltecido
por certas pessoas que posteriormente se transformaram em acusadores, em pessoas que estavam apontando o dedo, em pessoas que estavam duvidando da vida de relacionamento de Deus com Davi e de Davi com o Senhor. Eram pessoas que estavam apontando o dedo para a vida de Davi o tempo todo, procurando razões, procurando motivos para difamá-lo. E Davi o tempo todo está ali se colocando à disposição de Deus, se colocando diante do Senhor e clamando a Ele para que Ele o livre desse tipo de homem, que Ele o livre desse tipo de companhia, que Ele o livre de pessoas dessa forma que o cerca. Então, Davi faz um pedido bem amplo, um pedido amplo de justiça, logo no verso 1. Logo no verso 2, Davi então inicia com uma afirmação seguida de duas perguntas. Ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Perceba que não há nenhuma gota de dúvida no coração do salmista. Ele não está dizendo, espero que seja, quero que seja, gostaria que seja, mas uma afirmativa definitiva. Tu és o Deus da minha fortaleza. Davi está dizendo que Deus é a fortaleza da sua vida. O que Davi está dizendo é que ele poderia usar da força, ele poderia usar do seu próprio braço para lidar com esses inimigos. Ainda que isso lhe levasse a uma perda, ainda que isso levasse talvez ele a sucumbir de forma definitiva, mesmo assim Davi poderia fazer isto. Mas não é o que ele faz. Ele confia a Deus. Ele espera que Deus haja. Assim como nós vemos no Novo Testamento, para que nós, o conselho que recebemos, nós todos cristãos, de abrirmos mão de fazermos com o nosso próprio braço, porque ao Senhor pertence a vingança e Ele retribuirá. Da mesma maneira, Davi está agindo aqui, esperando para que Deus faça a sua justiça, para que Deus intervenha com a sua própria força. Davi está dizendo que Deus é a sua força. Logo em seguida, as duas perguntas que vão aprofundar no coração de Davi aquilo que ele está sentindo. Na verdade, temos uma forma de enxergar nas expressões das perguntas de Davi aquilo que estava acontecendo no seu coração. O turbilhão de sentimentos, o turbilhão de emoções que Davi estava vivendo. Ele pergunta: por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Queridos, quando nós estamos nos relacionando com Deus, muitas vezes nós vamos nos sentir assim, abandonados. O sentimento de abandono não necessariamente significa que Deus nos abandonou. Mas muitas vezes Deus está provando o nosso coração. Muitas vezes Deus está se escondendo para se mostrar necessário, se escondendo para se mostrar alguém que nós clamamos, buscamos, desejamos ardentemente. Lembro da história que eu vi de um cantor que esteve conosco aqui, Daniel de Souza. Ele fala que quando ele o seu filho ainda era bem bebê, a sua filha ou o seu filho, não lembro exatamente, ele gostava de... Eles moravam num apartamento ou numa casa com um corredor longo, e ele gostava de correr no corredor e esconder-se na cozinha. E aí a sua filha, que estava na sala, começava a procurar o pai e a rastejar em busca dele. E esse movimento de esconder, na verdade, era uma forma de sentir o amor, a atenção, a necessidade da filha de tê-lo. Da mesma maneira, quando Deus se esconde, quantos de nós vai em busca dele? Quantos de nós se distrai com outras coisas e quantos de nós permanecem olhando para si mesmos, olhando para o problema, olhando para as circunstâncias? A maior necessidade que temos na vida é de Deus. Por essa razão, que os nossos olhos, na hora da necessidade, na hora da falta, quando de repente ele desaparecer diante dos nossos olhos, diante dos olhos do nosso coração, o nosso coração busque ao Senhor. Clame a Deus, recorra a Ele, como Davi fez.
Os questionamentos de Davi são questionamentos válidos, são questionamentos necessários para alguém que está sentindo a falta. Quantas e quantas vezes passamos por momentos assim e desistimos e paramos? Davi busca ao Senhor. É a Deus que Davi vai questionar. Ele não está questionando as circunstâncias, ele está questionando a Deus. Ele sabe que tem um Deus a quem pode recorrer. Ele sabe que tem um advogado a quem ele está clamando que pleiteie por ele. Esse deveria ser o coração de cada um de nós. Essas deveriam ser as atitudes que nós deveríamos tomar como cristãos, como servos do Deus Altíssimo. Mas, infelizmente, não é assim que nós agimos. Essa é uma lição que precisamos aprender com Davi. Então, no verso 3, nós vemos o salmista pedindo a Deus pela luz e pela verdade, para que então ele possa ser guiado ao local de anseio do seu coração, junto ao santo monte de Deus, junto ao tabernáculo. É interessante pensarmos como a luz e a verdade seria capaz de transportá-lo ou de levá-lo de volta para estar junto do tabernáculo, junto ao Monte Santo do Senhor. Temos dificuldade de pensarmos dessa forma porque não temos a prática, o costume, o hábito de estarmos então aplicando a palavra de Deus aos nossos corações. A verdade é que o salmista está pedindo a respeito de uma coisa que são duas palavras que fazem referência à mesma coisa. Davi está dizendo: Senhor, eu quero que a tua luz, a luz que ilumina o meu caráter, o meu coração, aquilo que está dentro de mim, traga à tona a verdade a respeito dessa situação. Se eu estou errado, se eu estou certo, que a tua luz traga à tona a verdade. E à medida que Davi clama por isso, a esperança do seu coração é que haja uma consciência sendo trazida aos seus inimigos. Aqueles que estavam apontando para ele possam encontrar a verdade. E ao encontrarem a verdade, de acordo com a luz que Deus irá trazer, eles então possam permitir ou retroceder. E finalmente o salmista possa ter então a oportunidade de retornar para o santo monte, retornar para o tabernáculo, para que possa estar de novo junto na casa de Deus. Alguém que provavelmente está refugiado, e é esse o momento que o salmista está vivendo, e ele está desejoso de retornar. E aqui há uma expectativa de que a luz de Deus traga à tona a verdade, para que então ele possa retornar. Então, finalmente, como aconteceu no salmo anterior, Davi então começa a clamar, agora de uma forma exultante a Deus, afirmando que pertence ao Senhor, afirmando de forma categórica que não se envergonha, que não importa o que esteja acontecendo em sua vida, que não importa o momento que ele está vivendo, ainda que pareça que tudo ruiu, não importa, ele continua a confiar em Deus, ele continua a relacionar-se com Deus como um filho, ele continua a confiar em Deus em todos os aspectos da sua vida. E logo no verso 4 ele diz: então irei ao altar de Deus que é a minha alegria. Você pode imaginar no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de dificuldades, você conseguir enxergar Deus como a sua alegria? É muito bom quando nós entendemos que por mais que tudo nos falte, Deus está sempre conosco. É muito bom quando nós compreendemos que a nossa alegria é real e que ela está aqui porque Deus está conosco. Que nós não dependemos nem de circunstâncias, que nós não dependemos de bens, de coisas, que a alegria do nosso coração é ter o Senhor. Se temos Deus, tudo está bem. Como diz uma música do Diante do Trono, não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco, eu sou feliz. Esta é uma realidade que deveria tomar o nosso coração todos os dias.
Infelizmente, nós nos distraímos, né? Nós olhamos à nossa volta, olhamos para os outros e começamos então a começar a trabalhar no nosso coração uma necessidade que na verdade não temos. Começamos a desejar o que os outros possuem sem nem ao menos termos necessidade daquilo, simplesmente porque tiramos os olhos do Senhor, porque fitamos os olhos em pessoas, em coisas, em circunstâncias. O salmista está nos ensinando uma lição preciosa aqui. A lição de nós buscarmos a Deus, a nos satisfazermos com a sua presença. O altar de Deus, queridos, é um local de muitas lições. Nós somos aperfeiçoados no altar. Davi está deixando isso muito claro. E ele então fala: ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus meu. A alegria, a exultação do coração de Davi se transforma em cântico, se transforma em louvor. Ele então toma a harpa e toca a Deus. Mas ele não está fazendo uma música a um Deus distante. Ele não está fazendo uma música a um Deus desconhecido. Ele está fazendo uma canção de amor. Ele está falando com alguém com quem ele se relaciona. E alguém que ele se relaciona de forma tão íntima, tão próxima, que ele pode dizer: Deus meu. Eu estou compondo canções ao meu Deus. É isso que Davi está dizendo. A segurança, a confiança plena de que, mesmo que pareça que Deus está longe, mesmo que às vezes a impressão seja que Ele nos abandonou, Ele está conosco. Essa confiança está presente no coração de Davi. Essa é uma lição que nós não podemos nos esquecer. São verdades que não podem sair de dentro de nós. Que Davi, então, nos ensine através da sua vida, através dos momentos, das circunstâncias que ele enfrentou, aquilo que nós precisamos fazer também. Esse salmo está aqui guardado, escrito para isto, para que eu e você possamos aprofundar estas verdades, para que eu e você saibamos que homens como Davi enfrentaram as mesmas coisas que nós enfrentamos. Que não sou só eu e você que passa por adversidades, por momentos de lutas, por dedos apontados, por acusações. Todos nós enfrentamos isso. Enfrentamos isso o tempo inteiro. Mas temos a segurança de que Deus está conosco, assim como Davi teve. E por essa razão, Davi começa a questionar a sua própria alma. O porquê desse abatimento? Se eu tenho um Deus que nunca me deixa, se eu tenho um advogado a quem eu posso recorrer, então, afinal de contas, por que razão você está se perturbando dentro de mim? Você precisa aprender a esperar em Deus. No tempo certo, Deus vai chegar. No tempo certo, Deus vai trazer o livramento. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. No meio de tudo que eu tenho vivenciado, no meio de tudo que eu tenho experimentado, o salmista diz: Ele é o meu auxílio e meu Deus. Eu não tenho por que temer, eu não tenho por que me desesperar. Embora, como eu disse, esse salmo seja um anexo do outro e que tragam as lições muito parecidas, este salmo nos faz dar um passo adiante naquilo que falamos no Salmo 42. Ele está pedindo por 3 coisas a Deus: justiça, força e consciência. Esse é um passo avante, porque Davi está nos levando a entender que ele precisa da justiça de Deus. Ele precisa que Deus traga à tona, revele toda a verdade, para que conscientize as pessoas da realidade que ele tem vivido. Ao mesmo tempo, Davi está pedindo forças a Deus. Forças para que ele possa livrá-lo do mal. Forças para que ele possa afastar-se dos
falsos amigos. Ao mesmo tempo, Davi pede consciência. Consciência para poder distinguir as ciladas do diabo. Consciência de que só Deus é refúgio. Talvez você também esteja escravizado. Talvez você também esteja longe da presença de Deus, desejoso para voltar-se para Ele. E o caminho que o salmista nos mostra é que nós precisamos clamar por justiça, força e consciência. Talvez você esteja vivendo preso à ansiedade, escravo dela. Talvez você esteja vivendo preso a tantas coisas deste mundo. Talvez você esteja preso às riquezas, à busca por coisas dessa vida. E Deus está te dando um caminho, está te mostrando um caminho para retornar para Ele, para retornar para a sua presença, para que você possa encontrar de novo a paz que você já não possui, para aliviar a tua alma cansada. Justiça, força e consciência. Que Deus traga isso ao nosso coração. Que Deus nos revele esse caminho. Que Deus, de fato, nos dê a força para podermos andar nele. A consciência para que possamos nos livrar das ciladas do inimigo. E o desejo intenso de justiça em nosso coração. À medida que Davi pede justiça, ele não está pedindo que Deus faça o que ele deseja. Ele não está nem pedindo que Deus faça o que ele supõe ser o certo. Ele espera, ele busca, ele almeja pela verdade de Deus, para que Deus faça o que ele julga certo. À medida que Davi faz isso, ele revela a disposição do seu coração de cumprir, de fazer a vontade de Deus. Isto é uma manifestação clara de consciência, isso é uma manifestação clara de força no seu coração e de um desejo por justiça. Que essas três coisas nos acompanhem e que elas nos conduzam, nos leve de volta à presença de Deus. Nós que antes estávamos de alguma forma escravizados por tantas coisas nesta vida, por tantas coisas neste mundo, a ficarmos longe de Deus, que possamos voltar para Ele, possamos corrermos para a sua presença. Eu não sei o que te escraviza, eu não sei o que te segura, mas clame por justiça, clame por força, clame por consciência. Em dias como nós estamos vivendo agora, dias como esses que estamos vivendo agora, melhor dizendo, você sabe, eu sei, precisamos mais do que nunca que Deus faça justiça. Precisamos mais do que nunca que Deus nos dê força. Precisamos mais do que nunca que Deus nos dê consciência, para que possamos enxergar de fato que só Ele é nosso amparo, só Ele é nosso refúgio. Que Deus os abençoe.